Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Você está no seu programa Teologia Viva e hoje nós vamos dar continuidade a esta história maravilhosa do pentecostalismo. E nós queremos convidar você para estar conosco nesta viagem tão importante para descobrirmos as raízes pentecostais. Quais as origens bíblicas e históricas do verdadeiro movimento pentecostal? Será que o texto sagrado fala sobre o agir do Espírito Santo cessou no primeiro século ou continua historicamente até hoje? Quais as bases, quais os fundamentos do movimento pentecostal bíblicos e fundamentos históricos? Será que os chamados cessacionistas têm razão em dizer que o mover do Espírito Santo cessou no primeiro século? Falando sobre isso, nós estamos tratando sobre a origem do movimento pentecostal, parte 3. E nada melhor do que citar alguém especialista nessa área. Nada mais, nada menos do que o Dr. Ed Reed. Ele é doutor em ministério pela Regent University e mestre em divindade. Ele especializou-se em história da igreja e renovação espiritual, além de ter um mestrado em estudos pentecostais carismáticos, outorgado aí pela Oral Roberts University. O Dr. Reed lecionou sobre o avivamento da história da igreja e também sobre vários temas bíblicos em seu livro, um best-seller, 2000 anos de cristianismo carismático. E ele nos diz o seguinte sobre o movimento monástico. Nos acompanhe. Os monásticos eram crentes devotos que se dedicavam à vida ascética no esforço de experimentar a presença e o poder de Deus de uma maneira muito íntima. Por volta do ano 320 d.C., eles começaram a se reunir em comunidades onde adotavam um estilo de vida totalmente autossuficiente. E durante a Idade Média, que vai aí do ano 600 a 1517 d.C., essas comunidades ou monastérios, como eram chamados, tornaram-se centros de aprendizado. E os monges serviam como curadores dos livros e dos manuscritos, eles cuidavam dos livros. Em total devoção a Deus, claro, eles se entregavam aos estudos, à oração e à meditação. Provaram de fato ser focos de luz durante um período de decadência social intensa, conhecida como a Era das Trevas, que vai do ano 500 ao ano de 1300 d.C. Bom, após a chegada de Constantino ao poder, a maioria dos fenômenos sobrenaturais é registrado justamente pelos monásticos, ou por aqueles que veneravam o estilo de vida monástico. O Dr. Ed Reed, ele diz que o cardeal Leon Joseph Soanes está correto ao dizer que, veja o que ele diz, em seu princípio, o monasticismo foi, de fato, um movimento carismático. Quando falamos de carismático, nós estamos nos referindo aos dons miraculosos do Espírito Santo, que quase desapareceram da igreja institucional, estabelecida por Constantino, e reapareceram agora entre os monásticos. E muitos destes monges ganharam notoriedade pelo poder de sua oração e por sua habilidade em produzir curas pelo Espírito Santo, libertação de opressão demoníaca e outros fenômenos miraculosos. Os pais da igreja que falaram sobre milagres, como por exemplo Atanásio, Agostinho de Hipona e Jerônimo, ou praticavam a vida monástica ou tinham alguma ligação estreita com quem a praticava. Passaremos então a partir de agora a citar os nomes de alguns dos mais conhecidos monges deste período que se tornaram testemunhas oculares dos dons do Espírito Santo baseado na obra já mencionada do Dr. Reed. Vejamos então o primeiro. Antão é geralmente considerado o pai do monasticismo. Ele foi criado num lar cristão, no Egito,
e logo após a morte de seus pais, quando tinha apenas 18 anos. Ele sentiu que Deus o estava guiando para abandonar a todos os seus bens e viver uma vida de devoção absoluta ao Senhor. Após vender a fazenda de seu pai, ele se mudou para uma caverna no deserto e ali dedicava todo o seu tempo à oração e meditação da palavra de Deus. A sua fama de santidade, de poder e de oração, no caso de Antão, se espalhou por todo o império e muitos, mas muitos outros, imitando-o, adotaram o estilo de vida ermitão. Outros ainda, inspirados por sua devoção, se organizaram em comunidades monásticas. A vida de Antão, escrito pelo bispo Atanásio, está cheia de relatos sobrenaturais. De acordo com Atanásio, ele disse o seguinte: muitas pessoas de todo tipo visitaram Antão no deserto, buscando sua sabedoria e suas orações. Dizem que ele possuía o dom de discernimento de espíritos e recebia revelações sobrenaturais. Suas orações traziam cura aos doentes e libertação para os endemoniados. Atanásio fala de uma ocasião específica em que muitos se reuniram à entrada da caverna de Antão, atrás das suas orações. Antão, enfim, saiu de lá e diz o texto: por meio dele, o Senhor curou as enfermidades corporais de muitos ali e purificou outros de espíritos maus. Antão viveu até os 105 anos e, segundo Atanásio, ele se manteve fisicamente forte até o fim da sua vida. Dando continuidade ainda, nós podemos citar um outro nome, que é Pacômio. Ele era um soldado dispensado que provavelmente se inspirou no testemunho de vida de Antão para viver durante um tempo como ermitão. A história diz que certo dia, quando ele estava sentado em sua cela, um anjo lhe apareceu e disse, veja o que aqui diz o texto: vá e traga a ti aqueles que andam errante e habita com eles, e entrega-lhes estas leis que lhe ditarei. Em seguida, a história diz que Pacômio organizaria o primeiro monastério em 322 d.C., a leste do rio Nilo. Um escritor escreveu Pacômio como um homem dotado da graça apostólica, tanto no ensinamento quanto na operação de milagres. Em certa ocasião, diz a história, que ele recebeu um visitante do Ocidente que falava latim, uma língua que Pacômio não conhecia. Porém, após 3 horas de oração sincera, Pacômio adquiriu a habilidade de conversar com aquele visitante em latim. E o texto diz assim: foi relatado que, quando necessário, Pacômio conseguiu se comunicar em diversas ocasiões em uma língua que não aprendera antes. Isso indica que provavelmente o dom de línguas era comum nas comunidades monásticas. Que coisa interessante, né? O relato histórico de homens que experimentaram o mover do Espírito Santo, concedendo-lhes dons sobrenaturais e, claro, o dom de línguas estranhas. Dando continuidade ainda a esta linda história do pentecostalismo, podemos citar Atanásio, conhecido como pai da ortodoxia. Ele foi bispo de Alexandria, no Egito. Sua vida antecedeu e sucedeu o Concílio de Nicéia. Sua fama se deve mais aos seus escritos contra o arminianismo. Atanásio estava acostumado com o ministério sobrenatural do Espírito Santo. Ele, por exemplo, escreveu o relato da vida de seu amigo Antão, mortalizando assim muitos de seus milagres. Atanásio concluiu o seu relato da vida de Antão dizendo o seguinte, acompanhe: nós não podemos duvidar de que tais maravilhas tenham sido operadas por um homem. Atanásio, em certa ocasião, disse a um dos seus alunos: conhecemos bispos que operam maravilhas, milagres.
O testemunho de Atanásio mostra claramente que ele estava acostumado e aberto aos dons miraculosos do Espírito Santo. Seus escritos revelam que não sabia nada sobre a teoria de que os dons haviam cessado, nem que eles eram reservados a um grupo pequeno de santos selecionados. Nós estamos dando esse passeio na história, citando nomes, e agora chegou a vez de Hilarião. Ele nasceu na cidade de Gaza, na Palestina. Tornou-se um crente em Jesus Cristo, ainda em tenra idade. E desde o início, ele mostrava uma tendência à vida ascética. Devido a esta visita, Hilarião dedicou-se a uma vida de devoção no deserto da Palestina. A história diz que ele, como Antão, ganhou grande reputação por sua santidade, poder e oração. Jerônimo, por exemplo, que o conheceu pessoalmente, disse em certa ocasião o seguinte: nos acompanhe. Eu não teria tempo de relatar todos os milagres que foram operados por ele. Em outra ocasião, Hilarião encontrou um paralítico deitado perto da entrada de uma abadia e ele perguntou qual era o nome daquele homem. Então, diz o texto, chorando muito e estendendo a sua mão ao homem prostrado, disse: ordeno-te em nome do Senhor Jesus Cristo que te levantes e ande. As palavras sequer haviam saído da sua boca quando, numa velocidade milagrosa, seus membros foram fortalecidos e o homem levantou e manteve-se de pé. Deixa eu lhe fazer uma pergunta antes de continuar essa linda história. Não é belo ver que os chamados sensacionistas perdem argumentos não só bíblicos, mas também históricos? Pois nós estamos vendo aí vários testemunhos no seio da história da igreja de que o mover do Espírito Santo não acabou. Um outro nome que aparece é Ambrósio. Ele tornou-se bispo de Milão. Ele era um competente administrador e um pregador muito talentoso. Embora ele tenha vivido e ministrado numa época de decadência espiritual, Ambrósio expressa nos seus escritos uma grande preocupação e uma abertura às manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, trazendo curas, prodígios, e em seus dias ele disse o seguinte: veja que o Pai e Cristo também escolhem mestres para as igrejas, e assim como o Pai dá o dom de cura, o Filho também o dá. Assim como o Pai dá o dom de línguas, o Filho também o concedeu. Desta maneira, nós sabemos que o mesmo ocorre em relação ao Espírito Santo. Ele concede aos mesmos tipos de graças, portanto, o Espírito dá os mesmos dons que o Pai e o Filho também os dá. Essa passagem exprime uma clara aceitação do fenômeno pentecostal ou carismático, como queira, como as curas e o dom de línguas. Deveria ser lembrado também que ele fala desses dons no tempo verbal presente, mostrando a sua crença na realidade dos dons já na sua época. Pois bem, nós temos mais testemunhos na história da igreja, como, por exemplo, Jerônimo. Converteu-se em 360 d.C. e passou a ser um estudante nômade em Roma e nas cidades da Gália, durante muitos anos isso. Ele se tornou um grande intelectual, astuto e amante das letras clássicas, principalmente o hebraico. Um estudioso chamou Jerônimo de o intelectual mais poderoso que a igreja ocidental antiga pôde ostentar. Durante a sua vida inteira, até a sua morte em 420 d.C., Jerônimo escreveu as obras pelas quais ele é lembrado até hoje, inclusive a sua Magnum Opus, ou seja, a sua maior obra, a tradução das Escrituras Sagradas para o latim, chamada de Vulgata Latina. Jerônimo cria também no ministério sobrenatural do Espírito Santo. Os milagres são sempre mencionados por ele, especialmente
em sua obra chamado de A Vida de Santo Hilarião. Talvez o milagre mais extraordinário relatado por Jerônimo seja o de Hilarião aquietando o mar que tinha sido agitado por um terremoto violento. Jerônimo viveu saudável até chegar ao século V e não dar nenhuma pista em seus escritos de que esperasse o fim dos milagres. Como Atanásio, ele mostra que os milagres estão ao alcance de todos os que creem segundo as palavras de Jesus. Nós temos ainda outros nomes importantes na história, como Agostinho. Tornou-se bispo da cidade de Hipona, na África setentrional. Ele foi um pensador influente e um escritor prolífico. No início de sua caminhada com Cristo, Agostinho olhou com uma certa suspeita para o ministério miraculoso do Espírito Santo. A verdade é que ele duvidava da contemporaneidade dos dons. Em sua homilia, a Epístola de São João, ele se referiu, por exemplo, em forma de menosprezo, às línguas no Pentecoste como sendo um sinal adaptado a um tempo. Ele prossegue nessa linha, dizendo que o testemunho da presença do Espírito Santo não é mais dado pelos milagres, por exemplo, mas pelo amor de Deus à igreja manifestado no coração de alguns. Só que, mais tarde, porém, esse mesmo Agostinho de Hipona demonstra um grande interesse pelo sobrenatural e relata vários acontecimentos miraculosos na sua própria vida e também na de outros. Em sua obra A Cidade de Deus, todo um capítulo tem o título de Sobre os milagres que foram operados para que o mundo pudesse crer em Cristo e que não deixaram de ser operados agora que o mundo crê. Agostinho diz o seguinte, acompanhe conosco. Pois, até agora mesmo, os milagres são operados no nome de Cristo. Desculpe me dar esse riso, é porque eu acho engraçado Agostinho reconhecer que ele estava equivocado. Agostinho começa a descrever, inclusive, vários outros milagres que conheceu pessoalmente, incluindo curas de cegueira, câncer, gota, hemorróidas, possessões demoníacas e até mesmo mortos que reviveram. Alguns eram curados como consequência somente da oração. E um paralítico, por exemplo, foi curado no momento de seu batismo em águas. Sem dúvida, os milagres eram comuns onde ele vivia, pois Agostinho diz: estou tão apressado pela promessa de terminar logo este trabalho que não pude relatar todos os milagres que conheço. Agostinho também fala sobre um fenômeno ao qual ele chamou de jubilação, que é muito similar ao que os pentecostais de hoje chamam de cantar no Espírito, ou seja, cantar em outras línguas estranhas. De acordo com Agostinho, a pessoa começa a jubilar quando sua boca já não é mais capaz de expressar com palavras aquilo que o coração está cantando. A pessoa continua a emitir sons, mas os sons são desarticulados, porque seu coração está proferindo aquilo que a pessoa não pode falar em palavras. Então ele diz o seguinte: e a quem se deve a jubilação, senão ao Deus inefável? Por ele ser inefável, ninguém poderá expressá-lo com palavras. Se você não pode expressá-lo com palavras e nem se manter em silêncio, então não resta senão cantar em jubilação, para que seu coração alegre-se sem palavras e sua alegria exuberante não esteja restrita aos limites silábicos. Sabe o que é que Agostinho está nos dizendo? Que em seus dias ele presenciou pessoas que cantavam em espírito e que falavam em línguas estranhas. É interessante notar que Agostinho é considerado um antipentecostal.
No entanto, em algum momento da sua vida, ele experimentou o poder do Espírito Santo, que é mostrado nas Escrituras Sagradas. O interessante de Agostinho é que, pelos milagres, ele mesmo levou alguns estudiosos a concluir corretamente que, ao fim da sua vida, ele modificou sua visão sobre o ministério miraculoso do Espírito Santo. Ao relatar a missão de Agostinho na história eclesiástica da nação inglesa, o venerável Beda fala de uma carta escrita por Gregório, aproximadamente em 601, na qual ele recomenda Agostinho porque os ingleses são conduzidos à graça interior pelos milagres exteriores. Os milagres devem ter sido numerosos, pois Gregório, sabendo que Agostinho tinha recebido manifestadamente o dom de operar milagres, adverte-o a não se orgulhar da quantidade deles. Continuando ainda essa história, podemos citar Bento de Núrsia, que foi enviado a Roma para adquirir uma boa educação. Bento ganhou uma fama tanto por seu poder de oração quanto por sua operação de milagres. Isso mesmo. Conta-se uma história na qual um muro do monastério caiu enquanto estava sendo construído, matando um dos monges. Bento ordenou que trouxessem o seu corpo desfigurado à sua sala. Após ter fechado a porta, ele se ajoelhou e orou fervorosamente. Durante 1 hora, para o espanto de todos, aquele jovem monge ressuscitou e voltou a construir o muro. O Dr. Hiet menciona que, nos acompanhe, ele curou seus doentes, aliviou a ansiedade e dizem que ressuscitou mortos mais de uma vez. Em seus diálogos, Gregório relata os incidentes nos quais Bento expulsa maus espíritos de alguns indivíduos. E voltando ao Dr. Hiet, ele continua dizendo que o Espírito Santo também concedeu a Bento dons de revelação e profecia. Que coisa bonita saber que o Espírito Santo nunca deixou de trabalhar na história da igreja. Já chegando ao fim, nós queremos citar agora Gregório Magno. Ele nasceu de pais ricos e recebeu uma boa educação. Por volta do ano 570 d.C., ele foi feito prefeito na cidade de Roma. Gregório também fala sobre um homem que ressuscitou dos mortos. Seu nome era Marcelos. Veja o que ele nos diz. Ele morreu no sábado e não pôde ser enterrado no mesmo dia, fazendo com que suas irmãs pedissem as orações de Fortunato, o bispo daquela área. Fortunato foi à casa do falecido no domingo bem cedo e, ajoelhando-se próximo ao cadáver, começou a orar. Depois de orar por um tempo, ele se levantou, sentou e, numa voz humilde e fraca, chamou: Irmão Marcelos. Marcelos ressuscitou. Retomou as suas forças e viveu por muitos anos após este milagre. Gregório, obviamente, acreditava, sem sombra de dúvida, em milagres e cria que eles continuavam a acontecer por toda a história da igreja. Pois em nenhum lugar ele fala de uma teoria da cessação dos dons. Gregório enfatiza que eram os homens santos de Deus que operavam esses milagres. Podemos citar também aqui Bernardo. Ele nasce numa família nobre, na Burgúndia, e também vai ganhar fama pela quantidade de milagres ocorridos sobre o seu ministério. Foi relatado que os amigos que buscavam uma cura traziam-lhe pessoas doentes de todos os quarteirões. Os paralíticos eram curados e as pessoas eram libertas de doenças e enfermidades incontáveis. Certa feita, um garoto que não podia nem ouvir nem falar foi instantaneamente curado em decorrência das orações de Bernardo. Acompanhe uma frase. Um garoto que, sendo cego desde a infância, passou a enxergar por meio das orações de
Bernardo. Uma outra cura milagrosa, não é? Podemos citar ainda mesmo que rapidamente outros nomes que marcaram a história da igreja neste período, com operação de milagres, curas e prodígios, como, por exemplo, Hildeguarda de Bingen, que tem sido chamada, por exemplo, pelos historiadores, de a mulher mais importante da igreja de seu tempo. Seus contemporâneos relataram que, raramente, uma pessoa doente vinha vê-la sem que fosse curada. Além disso, falava e cantava em línguas. Seus colegas chamavam essas músicas espirituais de concertos no Espírito. Podemos citar também Domingos de Gusmão. Muitos relatos de milagres e visões cercam a história de Domingos. Certa feita, quando o filho do cardeal Estevão, chamado de Napoleão, caiu do cavalo e morreu instantaneamente, Domingos apareceu ali, pôs-se diante do cadáver lacerado, ergueu suas mãos para o céu e bradou: Jovem Napoleão, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno que te levantes. Diante dos olhos de todos aqueles que estavam presentes, o jovem levantou-se e disse: Dê-me algo de comer. Numa viagem pela Europa, Domingos e seus companheiros uniram-se a um grupo de alemães. Viajaram com eles por um tempo e receberam sua hospitalidade. A história diz que Domingos não podia falar porque não entendia a língua. Após 4 dias, Domingos, junto com seus amigos, se culpou por não conseguir transmitir a mensagem do Evangelho. E ele começou a orar. E seus companheiros sugeriu a seus companheiros que, diz o texto, ajoelhassem e orassem para que Deus lhes ensinasse a sua língua. E assim, para que eles pudessem mostrar-lhes o Senhor Jesus. Deus lhe respondeu a oração, habilitando-os, naquele momento, a falar com os alemães em sua própria língua. Finalizando, podemos citar aqui Vicente de Ferrier. Em todo lugar que ele pregava, a história diz que havia relatos de inumeráveis conversões e de milagres memoráveis. Butler descreve que alguns desmaiavam ou, como dizemos hoje, caíam sob o poder do Espírito. Durante seu ministério na Holanda, eram operados tantos milagres que foi estabelecida 1 hora do dia para a cura dos doentes. Foi relatado também que Vicente possuía o dom de falar em línguas. Diz o seguinte, nos acompanhe: sobre a autoridade de muitos escritores confiáveis, vários grupos étnicos dos lugares para onde ele viajou e pregou ouviram-no falar em suas próprias línguas. Muitos outros exemplos da manifestação dos dons do Espírito Santo podem ser dados entre os crentes devotos desta época. Dizem que existem aqueles que falavam frequentemente em línguas, convencendo, em certa ocasião, muçulmanos a crerem em Cristo ao falar com eles em árabe, mesmo sem nunca ter estudado esta língua. Há informações de que Santo Estevão, por exemplo, em sua missão à Geórgia, pregou aos nativos em sua própria língua, ao qual jamais havia aprendido. Neste programa, vamos ficar por aqui, mas no próximo daremos continuidade a esta fascinante história do verdadeiro pentecostalismo ao longo dos séculos. E que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude para que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento e fortalecendo, sobretudo, aquilo que as Escrituras dizem sobre o poder do Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.